Aula 4, forragicultura. Falaremos hoje sobre o valor nutritivo de plantas forrageiras e também a sua interação com o solo, com o animal, com o ambiente de maneira geral. Uma aula muito gostosa, porque ela mostra que a gente não deve estudar somente a planta forrageira, porque nutrir o animal, utilizar a forragicultura para nutrir o animal, não é somente saber da planta, mas saber o solo que essa planta tá, saber que animal que a gente vai tratar, como é que vai ser isso. E nós já estudamos na aula passada que as plantas forrageiras têm um valor nutritivo. Nós já aprendemos a calcular a quantidade de energia através do NDT. Nós já sabemos como é que é dosado numa planta a proteína. E agora a gente começa a entender quanto tem de proteína verdadeira ali dentro de uma planta. A gente desconsidera ou sabe que lignina, por exemplo, não é digestível e que isso pode atrapalhar no cálculo. Então a gente já sabe como tirar ela dali. E claro, depende da espécie animal que a gente está trabalhando, que vai ser mais ou menos capaz de digerir determinadas partes da planta. Isso tudo aí conta. Só que nós já falamos da planta, mas agora vamos falar mais especificamente sobre os outros dois agentes que vão formar esse valor nutritivo da planta forrageira, que é o hospedeiro e o ambiente. Por hospedeiro aí eu digo o próprio animal, né? É planta, animal, ambiente, pensando no raciocínio epidemiológico. Então, o que é que o animal tem que vai influenciar no valor nutritivo? E depois também estudaremos o ambiente. Por que é que eu tenho que estudar o animal e o ambiente dentro de forragicultura? Primeiro porque a gente vai ter uma facilidade de reconhecer a planta ideal para cada espécie. Se as espécies são diferentes, elas têm particularidades, a planta ideal também vai diferir para isso, para essas espécies. Nós podemos reconhecer as falhas no processo de nutrição, porque não adianta eu escolher a melhor forrageira e ela ter o melhor valor nutritivo em composição bromatológica, em composição química, mas se de repente o animal não tem acesso ou não consegue comer, ou para esse determinado animal ela não tem uma digestibilidade tão boa. Então eu preciso reconhecer os aspectos relacionados ao animal e ao ambiente para poder entender por que é que não deu certo aquilo que eu estava tentando fazer. E para isso nós também conseguimos entender o metabolismo da planta forrageira. E aqui é muito importante porque nós trabalhamos com duas famílias de plantas aqui, que são as gramíneas e as leguminosas. E o metabolismo de leguminosas é bem diferente e ele pode inclusive causar problemas ao animal. Então nós precisamos entender como é que é o metabolismo do animal para reconhecermos toda essa falha, tudo que pode ser mudado ali dentro da forragicultura. Então vamos começar aí pelos animais. Vamos começar pelos ruminantes. Quem são os ruminantes? Ruminantes são aqueles animais que ruminam. Eles remastigam o que eles comeram. Eles ingerem tudo muito rápido, depois eles regurgitam e aquilo está na boca, remastigam e engolem de novo. Para isso, existe um único estômago dividido em 4 partes. Essas 4 partes, uma delas é chamada de rumen, que é uma câmara muito grande, cabe até 80, 100 litros, às vezes até mais ali dentro, onde o animal tem a capacidade de armazenar tudo o que ele come. Por que isso é tão grande? Porque o bovino, o ruminante, ele é uma presa. Então ele tem que comer o mais rápido possível para depois, em segurança, sentar, deitar, né, e poder fazer o seu processo de digestão. Então, o animal come muito rapidamente para depois fazer o processo. E qual que é o processo? Ele volta aquilo para a boca, remastiga e engole. Então tem lá o rumen e os outros segmentos são o retículo, o omaso e o abomaso. Ali no rumen é onde começa a digestão das plantas, da forrageira. Como é que acontece isso? Tem ali dentro bactérias e protozoários que quebram as células da planta. Tá? O que acontece? O animal ele engoliu, mastigou aquilo ali, ele deu superfície de contato para bactérias e protozoários
quebrarem as partes da planta, as células da planta, e liberarem seus componentes. E aí, as bactérias e os protozoários, elas se alimentam desses componentes da planta e produzem ácidos graxos voláteis. Quem são esses ácidos graxos voláteis? É o acetato, o propionato e o butirato. Tá? Eles são 3 ácidos com 2, 3 e 4 carbonos. São moléculas que depois vão ser absorvidas pela parede ruminal e irão ser metabolizadas, e eles são a fonte de energia para o animal. Então, para a gente, para o ser humano, a fonte de energia é o que? Glicose. Para o animal ruminante, a fonte de energia é o que? Ácidos graxos voláteis. Quem são os ácidos graxos voláteis? Acetato, propionato e butirato. As bactérias e protozoários também produzem ali uma proteína microbiana que é utilizada diretamente no metabolismo. Esse processo todo que as bactérias e os protozoários atuam é através de um processo sem oxigênio, é anaeróbico. O rumen nada mais é do que uma grande câmara de fermentação. É mais ou menos o que acontece quando a gente faz silagem. A gente pega a silagem, põe dentro de um silo e tapa, veda bem. Para quê? Para que ocorra ali uma espécie de uma fermentação anaeróbica, onde a gente consiga deixar as partes que a gente quer da planta mais digeríveis, digestíveis. O rumen faz basicamente isso. O pH dele ali é em torno de 6 a 7, é levemente ácido. E o que acontece? Você está vendo esses ácidos graxos voláteis? Eles são ácidos. Então, quando produz muito ácido graxo volátil, pode abaixar muito o pH do rumen. E aí o animal pode entrar num processo chamado de acidose. E para que isso não aconteça, o animal, na saliva dele, tem bastante bicarbonato. Então, a vaca baba bastante, porque na saliva tem bicarbonato, ela engole aquela saliva e o bicarbonato ajuda a tamponar o rumen, ajuda a regular o pH. Olha que legal. A vaca não baba, não é porque ela não sabe cuspir, não. Desculpa, a vaca baba não é porque ela não sabe cuspir, não. É porque ela precisa regular o pH do rumen dela. Legal, né? Isso aí acontece numa temperatura de 39 a 41 graus. E logo após essa primeira parte de digestão, aquelas partículas que já são bem menores e um pouco daquele líquido, que é o que está na parte mais baixa aí, ele vai passar por esse orifício e chegar no retículo, que é a segunda divisão do estômago. Ali vai absorver algumas coisas e a ingesta continua. No que ela continua, ela vai para o omaso. A função do omaso é basicamente retirar a água, absorver a água para não perder a água. E o resto da digesta continua passando, da ingesta, desculpa, até que chega no abomaso. O abomaso é um estômago deles que é igual a gente, tá? É um estômago químico. Então existe ali a ação do ácido clorídrico. O abomaso vai digerir aquilo que as bactérias e proteínas não conseguiram digerir ou que não é função delas. Muito simples esse processo, bem resumido, tá? Então aí a brincadeira é: vaca come capim? A vaca, na verdade, ela come o capim, o ato de comer, mas quem digere o capim não é a vaca, são bactérias e proteínas. A vaca vai digerir aquilo que nós também digerimos naturalmente, pensando ali no abomaso. Passou disso, vai para o intestino, vai ser absorvido e está tudo certo. É assim que funciona o metabolismo de um bovino, de um ruminante. Vamos para o equino, vou ser um pouco mais simples. O equino tem duas partes do TGI, do trato gastrodigestório, que são importantes, que é o ceco e o cólon. O ceco é uma câmara de fermentação e o cólon é uma câmara de fermentação e de absorção. Também tem ação de bactérias e protozoários, também produz AGV, também produz proteína microbiana, também é um sistema anaeróbico. O pH também é levemente ácido, em torno de 6,5. Ou seja, é tudo muito parecido. Os ruminantes e os equídeos, eles conseguem digerir as fibras vindas de forragem pelo mesmo processo.
Pronto, entendemos isso. Por que é que você está ensinando para a gente essa parte do metabolismo? Primeiro vamos lembrar aí, ó, das partes que são digestíveis ou digeríveis. Aquela parte do conteúdo celular, da célula vegetal, é quase toda completamente metabolizada. Então aí tem amido, açúcares, proteína, lipídios, tudo que estiver dentro da célula é facilmente metabolizado. Aquilo que estiver na parede celular, hemicelulose, celulose, elas têm uma digestibilidade um pouco variada. E aí embaixo que eu separei, que é a lignina, a queratina e a sílica, elas são totalmente indigestíveis. O que significa isso? Que o animal não aproveita essa parte. Por que é que você tem que saber isso? Porque plantas velhas estão ricas em lignina. E lignina não é uma coisa digestível. Então não adianta alimentar um animal com planta velha, que você, na verdade, você está enchendo a barriga dele, mas não está nutrindo. E a parte do metabolismo em si, na próxima aula vocês vão entender que cada planta tem um processo digestório um pouco diferente, que pode levar ou não a um processo de acidose. Como, por exemplo, as leguminosas, elas podem levar a um processo de acidose pelo seu tipo de digestão. Eu tenho outros fatores aí que interferem no valor nutritivo, que podem ser relacionados aí ao animal, mas eu também tenho outros da forragem que não foram ditos na aula passada. A qualidade química, obviamente, e a quantidade de plantas vai interferir diretamente na saciedade do animal, né? Mas a estrutura da planta e a densidade de folhas também é importante. Os animais preferem plantas com mais proporção de folhas do que de como. Também não gostam muito se tiver presença de pelos ou espinhos. A gente sabe disso pensando aí principalmente naquela palma forrageira. O animal come a palma forrageira, mas ele evita enquanto ele puder. Por quê? Porque ela tem espinhos, então é necessário que a pessoa faça um processo ali de tentar retirar aqueles espinhos para que o animal possa comer. Os caprinos eles conseguem consumir mesmo sem precisar. A aceitabilidade da forragem pelo animal é importante. A maneira como nós processamos essa forragem. A forragem está sendo dada in natura, ela está sendo dada conservada. Qual que é o tipo de conservação? Vocês já pararam para pensar se o animal prefere uma planta de milho em pé, verde, ou se eles preferem ela numa silagem? Ou se eles preferem um feno? Isso tudo depende do tipo de animal que você está trabalhando. E o processo de processamento da forragem é importante. E quando eu digo processamento, aqui eu posso dizer também, você está oferecendo a planta inteira ou você está oferecendo a planta picada? Quando eu ofereço um capim na pied de uma capineira inteiro, o animal vai comer as folhas e vai deixar os talos. Quando eu pico toda a planta, o animal vai comer tudo, porque ele não está conseguindo separar somente as folhas. Lembrando que essa parte do talo que foi picada provavelmente não vai ser digerível. Claro que o animal tem que conhecer a planta forrageira que você está oferecendo para ele, e nós estudaremos nas próximas aulas que existem várias plantas forrageiras, inclusive algumas leguminosas que não são conhecidas pelos animais, que não são tão conhecidas pelos animais e que eles podem rejeitar essas plantas. Pensando no animal, tem aí espécie, o tamanho do animal, o estado nutricional prévio. Como assim? Um animal que está muito magro, morrendo de fome, ele tende a comer qualquer coisa. E isso pode ser bom porque ele não vai rejeitar uma planta forrageira, mas pode ser ruim porque ele pode até intoxicar comendo outras coisas que tiver no pasto. Aspectos fisiológicos e presença de ectoparasitas ou de endoparasitas. Um animal que está muito doente, que está magro, que está cheio de carrapato, que está cheio de verme, esse animal às vezes não vai conseguir pastar direito. Então não adianta você fazer o melhor pasto do mundo, todo verdinho, bonito, calcular a idade da planta, calcular tudo, e você vai lá e não dá um banho de carrapaticida nos seus animais. O que acontece? O animal não vai ter capacidade de pastejar tanto quanto ele poderia, ou mesmo que ele consiga pastejar, porque ele não está tão debilitado, ele não vai aproveitar tanto quanto ele poderia. Por quê? Porque ele está tendo que dividir a comida dele com os carrapatos e vermes. O tamanho do bocado aqui também é uma coisa importante.
Bocado é tudo aquilo que ele consegue aprender e engolir de uma vez só, né? É a boca, tudo que ele consegue colocar na boca. É, Quando a gente vê que um animal ele está pastejando rápido e conseguindo consumir bastante, significa que tem uma oferta boa de pasto para esse animal. Consequentemente, ele vai comer mais rapidamente, ele vai passar mais tempo deitado. Quando ele passa mais tempo deitado, ele metaboliza melhor a planta que ele consumiu. O bovino é um bicho preguiçoso. Ele passa 8 horas do dia pastejando, 8 horas deitado ruminando e 8 horas não fazendo nada. Essas 8 horas que ele passa ruminando são importantes para poder digerir tudo aquilo que ele consumiu. Pensando numa vaca de leite, quanto mais tempo ela fica deitada ruminando, mais leite ela produz. Porém, se o animal não tem muito pasto para conseguir encher o bucho, precisa pastejar por 12, 13, 14 horas, ele consequentemente passa menos tempo deitado. Consequentemente, a produção dele será menor. Isso tudo, olha que legal, está relacionado à quantidade de plantas, à oferta de plantas, à característica da planta. Imagina que você escolheu uma planta que tem pouca folha e esse animal é um animal muito seletivo, ele quer comer só a folha, ele vai passar mais tempo pastejando. Então aí, ó, eu tenho que esses fatores que interferem, o consumo de matéria seca, ele é igual ao tempo de pastejo ou ao tamanho do bocado. O que significa isso? Que a quantidade que esse animal vai consumir de matéria seca é diretamente proporcional ao tempo que ele passa pastejando e ao tamanho do bocado. E isso interfere diretamente na produção, como eu acabei de falar. O ideal é que esse animal consiga pastejar aí em menos de 7 horas. Se estiver pastejando com mais de 10, 12 horas por dia, esse animal vai ter problemas no seu desempenho. Quando o animal consegue comer muito pouco, o tamanho do bocado aí é menor que 0,3 gramas de matéria orgânica, significa que vai haver restrição no consumo, ou seja, esse animal não vai conseguir comer o suficiente para poder se saciar. Ô Zé, ficou muito complicado, muda a maneira de falar aí. Sabe aquele pasto todo rapado, quase que só tem terra, que o animal tem que ficar quase que lambendo o chão porque não tem folha para ele comer? É isso que está querendo dizer aqui. Não tem folha para esse animal comer, esse animal não está conseguindo encher a boca cada vez que ele pasteja, é um animal que vai passar fome. Eu tenho outros fatores relacionados ao animal que influenciam o valor nutritivo. E um deles é o pastejo seletivo, que vem com as raças que nós trabalhamos. O zebu é um animal muito enjoado, muito seletivo. Repara aí que nessa figura aí, basicamente só tem folhas. É uma massa de folhas bem bonita, bem uniforme. Já o animal mestiço, cruzado, ou até um animal europeu, ele não é tão seletivo. Isso significa que ele vai consumir mais talos, mais colmos. E sabendo que esse colmo não é totalmente digestível, né? Muita parte dele ali não é indigestível, esse animal vai ter um problema, ele vai ter que comer um pouco mais para nutricionalmente ingerir o mesmo tanto que um zebuíno, por exemplo. Outra coisa legal é que o pastejo é seletivo, como eu falei aí, relacionado às folhas, e é muito relacionado ao aspecto da pastagem na hora que ele entra. Nesse gráfico aí eu tenho 4 piquetes. O animal entra e ficou pastejando ali 8 dias em cada um deles. E aí esse azul é a produção de leite. Então na hora que ele entra, ele está vindo de uma produção baixa, aí no primeiro dia a produção caiu porque estava no pasto anterior, e de repente ele começa a escolher o que ele quer comer. Por quê? Porque tem bastante forragem, ele acabou de entrar na pastagem, ele escolhe as folhas, ele vai escolhendo a melhor parte da planta e a produção de leite aumenta. Quando ela bate um pico e começa a faltar folhas, esse animal tem que comer aquelas folhas que ficam mais embaixo, as folhas que estão mais sujas, a folha que já começa a ver com mais talos, com mais colmo, e a produção de leite tende a cair um pouco. Olha que legal isso. O animal mostra para você se o pasto tá bom ou tá ruim e a hora que você tinha que tirar ele ou não desse piquete. Falamos do animal, vamos falar do ambiente. No ambiente nós temos ambiente aqui eu vou falar de solo,
principalmente, e também um pouco de clima mais à frente, nós temos que entender que o solo é uma estrutura viva. Ele tem ali a sua fauna edáfica, ele tem seres vivos que são responsáveis, necessários para a manutenção da estrutura dele. E o solo também precisa de componentes para manter a sua fertilidade. Por quê? Porque as plantas, elas não só crescem no solo porque elas se fixam nele, mas elas se alimentam do que está no solo. E o que é importante para a gente aqui? Os macronutrientes primários, secundários, os micronutrientes. Principalmente em forragicultura aqui, nós trabalhamos com os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio é essencial para qualquer tipo de pastejo rotacionado, sem considerar os outros dois aí, fósforo, potássio e cálcio, magnésio. Tudo isso é importante. Olha essa foto aí, quando eu adubo corretamente a minha pastagem, eu aumento a produção de pastagem e eu aumento a qualidade da pastagem. Consequentemente, eu aumento o valor nutritivo dessa pastagem. Eu consigo alimentar melhor o animal e, como eu aumentei a produção, eu consigo alimentar mais animais. Essas fotos aí, elas são de 2013. É uma área de braquiária brisanta, o braquiarão, que eu recomendei uma adubação com nitrogênio só, porque era o que o rapaz tinha, ureia, todo dia, depois da ordenha da tarde, ele ia lá, jogava uma quantidade X que nós calculamos de ureia por piquete e depois de, não sei, 2, 3 meses, está aí o resultado. Claro que na época certa, com chuva, clima favorável, é a mesma planta. É a mesma planta, só que bem manejada. Reparem que ela não está sementeada e que ela está alta, ou seja, tem bastante matéria seca ali nessa planta. A produção de volumoso foi alta. Nós conseguimos colocar, se eu não me engano, 14 vacas por hectare aí. E para provar para vocês que adubar a pastagem é economicamente viável, reparem nesse gráfico que mostra o lucro quando você aduba uma pastagem. A dose de nitrogênio, quando é zero, quando você não joga nitrogênio, o seu lucro vai ser aí em R$200 por hectare, tá? R$100 por hectare. Quando você chega a jogar 300, 400 quilos de nitrogênio por hectare, você pode aumentar, você pode dobrar o seu lucro, quase triplicar o seu lucro. Por quê? Porque você está aumentando a produção de forragem. Consequentemente, você está diluindo os seus custos. Eu tenho outros fatores que interferem no valor nutritivo da planta, e aí eu tenho relacionado aos fatores ambientais, que estão mais relacionados ao processo de produção da forragem. Por exemplo, a temperatura. Nós sabemos que as plantas, quando a temperatura abaixa de 15 graus, elas praticamente cessam seu metabolismo. Então, a maioria delas, desculpa, né, gente, pensando nas plantas tropicais, C4. Então eu preciso que as plantas, eu preciso que o clima esteja favorável, com temperaturas médias acima de 15 graus, para que essas plantas C4 possam crescer e produzir matéria seca, matéria orgânica, né, produzir forragem e, consequentemente, eu poder alimentar os animais. É necessário boa umidade relativa, e aqui você pode riscar a umidade relativa e colocar água, chuva, né? A planta precisa de sol e chuva para poder crescer, e radiação solar, sol e iluminação. E aí eu tenho que estudar um pouco a interação entre o solo, a planta e o animal. Uma interação desses três agentes que vão definir finalmente o valor nutritivo. Por quê? Reparem nessa figura aí, ó. Eu tenho o animal que defeca, que vai liberar matéria orgânica pro solo, né? Vai liberar nutrientes para o solo. Esses nutrientes serão transformados e serão depois absorvidos pelas plantas, serão utilizados pelas plantas, e a vaca come essa planta e vice-versa. Ou seja, existe uma interação entre esses fatores, e para que isso se torne um ciclo virtuoso, nós precisamos conhecer os três. Nós já estudamos aqui agora
como é que acontece com o animal, como é que acontece com a planta, como é que acontece com o ambiente, mas vamos ver qual que é a interação deles e qual é a interação deles com o clima. Primeira coisa, a maneira do animal pastejar influencia na planta que você vai escolher. Por quê? O bovino, ele pasteja com a língua. A vaca, ela apreende o alimento utilizando a língua. Ela dá uma torcida na língua, segura com a língua, trava no pulvino dental e engole. Tá? Quando ela usa a língua, ela não consegue pastejar plantas que estão muito baixas ou que são estoloníferas. Se estiver baixa, desculpa. Plantas estoloníferas muito baixas, a vaca não consegue pastejar. Então repara aqui para você ver, ó. Isso aí é uma estolonífera, né? Provavelmente um sinódon pela foto. Olha a quantidade de folhas que tem. Tem muito pouca folha, nessa que está mostrando um lápisinho aí. Tem muito pouca folha e está muito rente ao solo. O animal não consegue apreender. Então, imagina que legal, eu escolhi a melhor planta do mundo, aquela mais nutritiva, escolhi o melhor solo do mundo, mas eu não pensei que o meu animal não consegue apreender aquela planta para ele conseguir comer. Já o cavalo pasteja diretamente com o dente. Ele bate o dente em cima e embaixo, né? Segura e puxa. Ele pasteja com o dente e com o beiço, os lábios, tá? Desculpa, não é só com o dente não. Então ele usa os lábios para apreender a planta e ele usa o dente para cortar. Consequentemente, ele consegue pastejar bem rente ao solo. Então, essa planta aí do lado, do lápis aí, o animal consegue pastejar ela. Eu já falei, acho que na primeira aula. Por isso que existe uma grama chamada grama de égua. Por quê? Porque os equídeos conseguem pastejar essa grama. Já os bovinos têm dificuldade, vão passar fome, o tamanho do bocado vai ser pequeno. Eu tenho que pensar na interação do solo do animal quando eu penso no pisoteio, na desfolhagem e nas fezes e urina. E aqui é interessante a gente conhecer um pouco do comportamento animal. Para quem já teve aula de bem-estar, isso é importante. Vamos lá. Primeiro, vaca é um bicho que gosta de rotina. A vaca gosta de caminhar no mesmo lugar todo dia, de deitar no mesmo lugar todo dia. Se ela pudesse, ela pastejava no mesmo lugar todo dia. Então, o que acontece? Vocês podem reparar que existem vários trilhos nos pastos formados por esses animais. Eles gostam de andar pelos mesmos lugares. E a planta, dependendo de como for o animal passando ali, a frequência, a planta pode não ser, ela pode não ser tão resistente ao pisoteio que esses animais vão estar fazendo. Claro que se o animal passar todo dia fazendo um caminho, não há planta que resista. Mas o hábito do animal pastejar, ele vai pisar na planta, ele vai quebrar, estragar a planta. Se a planta não suportar pisoteio intenso, o que adiantou você escolher a melhor planta do mundo? Se o animal vai lá e come todas as folhas da planta, deixando só o talo, e a planta não tem capacidade de soltar novos talos, soltar novas folhas, isso acontece muito com capim gordura, tá? Capim gordura é uma planta que se o animal vai lá e come todas as folhas e pisoteia muito, é uma planta que ela vai ter dificuldade de reviver. Tem uma outra coisa interessantíssima que para quem nasceu na roça já deve ter percebido. O animal defeca quando está pastejando. E onde ele defeca, os outros não comem ali em volta. Você pode chegar num pasto e ver que a parte mais verde do pasto é aquela que no meio tem um montinho de bosta de vaca. E o animal não come ali. Então o que é necessário o produtor fazer todo dia no final da tarde no piquete? Pegar um ancinho, um rastelo, ir lá e rastelar, desmanchar esse monte de bosta, desmanchar essas fezes. Por quê? Porque assim ele primeiro espalha a matéria orgânica, espalha a fertilidade para o solo, né? Facilita o processo de decomposição das fezes e de incorporação ao solo e também evita que se formem partes no pasto onde o animal não vai consumir. Porque você imagina, você botou 10 vacas dentro de uma sala de aula igual essa aí, todo mundo cagou, amanhã não tem pasto para ninguém. A vaca não vai querer comer. Já a urina é menos importante nesse ponto e ela funciona muito bem como uma fonte de nitrogênio de fósforo, desculpa. Então ela tem seus valores benéficos aí.
Eu também preciso pensar no clima e no solo, e aqui eu vou pensar em clima, solo e estrutura do solo. Essa figura aí já é conhecida de vocês, sabemos que numa chuva intensa, quando ele cai numa região que está coberta de forragem, o solo não vai ser lavado, não vai embora, e quando cai numa região onde não tem solo, não tem cobertura vegetal, o solo vai embora. Eu já falei para vocês na primeira aula a importância de conhecer isso por causa da escolha da planta para terrenos de meia encosta, por exemplo. Você vai escolher uma estolon... Você vai formar uma capineira num lugar de meia encosta, seu solo vai ser lavado e vai dar tudo errado, né? Vocês podem perceber aí que a chuva ela tem grande capacidade de estragar a estrutura do solo. E ela tem grande capacidade de não só estragar a estrutura do solo, como de levar todo o solo embora. Formar erosões aí enormes que não vai adiantar você virar e chorar depois e falar a culpa foi sua, que não escolheu a planta certa, seu solo foi embora. O que você tem que fazer? Vai arrumar um jeito de recuperar seu solo. Para isso nós temos que entender os tipos de solo. E aqui já é meio complexo, porque existem vários tipos de solo. Eu vou guardar dois que são mais importantes aqui pra gente, que são duas variáveis. Eu tenho solos que são bem arenosos, eu tenho solos que são bem argilosos, eu tenho vários solos no meio deles aí, areno, argilosos e blá blá blá. E por que isso é importante? Porque a capacidade do solo de reter água ou de manter a sua estrutura, pensando aí num solo arenoso, um solo que tem mais areia, um solo que tem uma estrutura mais solta. Se você põe uma planta cespitosa nesse tipo de solo, é um solo que vai ser muito pouco resistente às intempéries, ele vai ser lavado. Então a estrutura do solo é importante. A composição do solo também é importante. Quando a gente pensa em solos que tem mais matéria orgânica, mais humus, ou que acaba tendo mais calcário, um solo mais calcário, e o tipo de planta que vai resistir a esse solo também é importante. Ou seja, precisamos conhecer o solo que vamos plantar. Claro que precisamos conhecer o solo e entender que ele é uma estrutura viva, tá? Então, quando a gente está fazendo os tratos culturais, o manejo necessário no solo, nós podemos estar ou auxiliando a fauna do solo ou acabando com ela. Por exemplo, quando a gente pega lá e vai lá e põe fogo em um pasto, nós estamos matando toda a estrutura viva daquele solo. Aquilo para se recuperar vai demorar muito tempo. É uma burrice fazer isso, porque nós precisamos de bactérias presentes no solo para transformar alguns nutrientes que estavam indisponíveis em nutrientes disponíveis. Então a maneira como nós vamos tratar o solo também é importante. E por último aí, eu tenho que entender que o clima e o animal também são importantes, nesse caso eu falo da raça e o seu status hormonal. Primeiro vamos pensar assim, uma vaca quando ela está no cio, ela não vai querer pastar de jeito nenhum e ela vai ficar andando o tempo inteiro, então adeus valor nutritivo da planta, ela não vai querer pastar. Um animal quando está doente, o animal não vai querer pastar também porque está doente. Mas quando eu penso em raça, em animais sadios que não estão no cio, eu tenho animais mais resistentes ou menos resistentes ao clima e às intempéries. Então o Nelore vai estar pastando mesmo quando o dia estiver quente. Um holandês vai estar igual essa vaca aí, ó, de boca aberta, batendo o beiço aí, cansada, não quer pastar de jeito nenhum. Então, a quantidade de sombras que vai ter no pasto que eu vou escolher, se a planta vai aguentar viver com aquela sombra ou não, isso tudo é importante para a gente escolher. Se vocês repararam, eu falei muito de coisas um pouco mais abstratas, porque nós precisamos ao longo aqui do curso ir juntando todas essas informações. Mas vamos resumir a aula de hoje. Para termos uma planta que tenha valor nutricional para o animal, ela tem que ser, primeiro, comida pelo animal. O animal que vai comer, nós precisamos prestar atenção nele. E nós precisamos prestar atenção em qual solo nós vamos produzir essa planta. Porque tudo isso vai influenciar no final na quantidade de forragem produzida, na quantidade de animais que eu vou conseguir alimentar e na qualidade dessa alimentação.
Qualquer dúvida, mandem no grupo.